a gente acompanhou, né, que o Irã afirmou que fecharia aí completamente o Estreito de Hormuz, que é um dos principais pontos aí desse conflito que vem acontecendo lá no Irã, e ele pediu aí também para que os Estados Unidos não atacassem usinas de energia iranianas. Importante a gente também lembrar que o presidente Donald Trump, ele havia ameaçado destruir as energias de energia se o estreito não fosse aberto em 48 horas. O questionamento que fica, professor, para a gente poder trazer aqui para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, o que é esse Estreito de Hormuz e por que ele vem gerando tantos embates, seja por um lado ou seja por outro? O Estreito de Hormuz é uma passagem, né, que banha ali, como o mapa está mostrando, né, banha o Irã, né, do lado direito, aí, né, a gente olhando para o mapa, e do lado de cá, né, na outra margem, nós temos aí o Iraque, né, Emirados Árabes Unidos, nós temos o Kuwait também, que são grandes, produtores, mas né, que extraem o petróleo, né, e por ali passam, então ele tem que passar por esse estreito, né, que na parte mais, aí, estreita, né, do Estreito de Hormuz tem 33 quilômetros aproximadamente. E por aí, regularmente, então, saem os petroleiros, que daí, né, vão, enfim, para outras partes, para todo o mundo. E o Irã, ele tem o controle, né, do estreito, e ali, é claro, com toda a sua marinha, né, tanto que os Estados Unidos, o Trump prometeu destruir a marinha do Irã, e o Irã ameaçou também colocar minas, né, ao longo de todo o Estreito de Hormuz. Então, tornaria isso muito caro, né, navegar aí. Também o seguro, né, fica muito caro. E também uma parte desse petróleo ele sai através, né, de oleodutos, né? Há vários oleodutos na região, oleodutos, né, na região, Marília, né? Não sai todo ele por navio. Então, o estreito, desde o seu fechamento, né, o controle que o Irã tem sobre ele, o Irã também abriu algumas exceções. Uma delas foi a China, né, recentemente, na semana passada, os petroleiros que tinham como destino a China puderam passar pelo estreito. Então, é claro que o risco para a tripulação do navio, né, de ser bombardeado, não tem nada a ver com o conflito, é alto. Então, e o Irã também ameaçou atacar, né, os outros países da região que porventura se juntassem aos Estados Unidos, né, enfim, de alguma forma favorecendo o ataque contra o Irã, emprestando, né, seu território, emprestando, enfim, pista de decolagem e por aí vai. Professor, também a gente ainda falando, né, sobre esse Estreito de Hormuz, qual o reflexo dele aqui no Brasil? A gente viu o presidente Lula na semana passada em eventos públicos criticando, né, a decisão do governo norte-americano por fazer esses ataques lá no Irã, mas a gente também acaba vendo reflexo disso aqui no Brasil, como, por exemplo, o aumento dos combustíveis, que é uma preocupação para o governo federal, ele que vem tendo aí conversas com caminhoneiros para poder evitar uma possível greve e vem tentando aí frear o ICMS, né? Tentar congelar aí com os estados e também com os municípios. A gente aguarda então o retorno deles. Mas de que forma, né? O que está acontecendo lá no Irã afeta aqui no Brasil? Esse olhar de fora aqui para dentro? Desde 1973, Marília, quando tivemos o chamado primeiro choque do petróleo, ou seja, o fim da energia barata no mundo, o Brasil, se esforçou, né, digamos assim, elevou esforços para diversificar sua matriz energética. Então tivemos mudança na legislação sobre o petróleo no país e graças à Petrobras, todo o seu investimento, né, toda a sua capacidade técnica, nós chegamos próximo da chamada autossuficiência em petróleo. Ou seja, o Brasil hoje, através de uma tecnologia da Petrobras, ele consegue extrair petróleo a mais de 3 mil metros lâmina d'água, né? Porque o petróleo brasileiro, cerca de 80% dele está no mar, né? Como diz, na plataforma continental. E então a Petrobras, o Brasil, tecnicamente, ele é autossuficiente, mas o Brasil extrai diariamente 75% no seu próprio
portanto, das suas próprias reservas, um quarto ele importa. E o principal entre os principais fornecedores do Brasil, nós temos aí a Nigéria. Então, o Brasil não depende do petróleo que vem do Golfo Pérsico diretamente, mas ele é afetado indiretamente, ou seja, com o aumento do custo do barril do petróleo no mundo. E aí, Marília, você destacou os caminhoneiros, que é o diesel, o principal insumo aí, né? Mas é também, não apenas os caminhões, mas é sobretudo da indústria. Então, o preço do diesel, né, subiu muito, e não foi porque a Petrobras aumentou o preço, né? E vale lembrar que daí os custos, né, enfim, ficam mais caros também, porque parte desse diesel é importado, então ele é em dólar, ele acaba, claro, portanto, chegando na bomba também mais caro. Vale lembrar, Maria, que no início do governo Lula houve uma mudança muito importante sobre o preço dos combustíveis no país, que desde 2016 eles estavam atrelados ao mercado internacional. E nós vimos que no final de 2022 nós chegamos a ter em alguns estados brasileiros a gasolina quase R$10. Então foi essa política acertada que agora nós vemos que conseguiu manter o preço dos combustíveis no Brasil em patamares razoáveis, né? E que agora está conseguindo, de certa forma, não repassar todo o choque do custo internacional de imediato. Mas preocupa porque se a guerra se estende, significa que os custos vão continuar subindo, e é claro que isso prejudica o emprego, prejudica, né? Enfim, pode aumentar a inflação, o custo de vida, e o primeiro a sentir, sem dúvida, foram os caminhoneiros. Professor, a gente ainda segue